Vamos iniciar, nós estamos iniciando aqui nosso quarto ciclo. O quarto ciclo, na verdade, ainda é um pedacinho do terceiro, porque, infelizmente, eu precisei trabalhar com vocês de uma maneira bem mais lenta em relação à estrutura da tabela. Então, eu ia falar de propriedades periódicas, mas eu achei leviano de minha parte se eu tivesse feito isso, porque seria conteúdo demais e vocês teriam problemas e dificuldades na resolução das provas. Eu acredito que a nossa prova não tenha sido dificultosa, né? Até trabalhamos, coloquei tudo que trabalhamos, né? E uma prova bem simples. Eu creio que a maior dificuldade que vocês tiveram foi naquela de fazer a distribuição eletrônica, né? Se eu não me engano, do mercúrio e do chumbo, né? Mercúrio e chumbo. Eu acredito que vocês tenham só uma pequena dificuldade em relação a isso daí, mas as demais questões todas foram bem sucintas, bem simples. Não é? Perdão, pessoal, a garganta não está muito boa. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso quarto ciclo. Vou falar de propriedades periódicas e quero já deixar uma atividade para a gente treinar. E aí eu vou entrar em ligações químicas na próxima semana, tá bom, gente? Para a gente poder desenvolver o nosso conteúdo relacionado aí a essa parte estrutural da tabela, tá bom? Eu não sei se vocês viram todas as ligações com o professor dos Anjos no ano passado, mas isso não vai ser empecilho. Quem não viu vai ver, né? E quem viu vai ver de novo, porque é uma espécie de uma revisão, só que um pouco mais ampliada em relação a informações conteudistas, tá bom? Eu vou espelhar aqui um slide. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, né? Eu coloco lá no sala de aula, vocês quem sabem, né? Quem dizem para mim. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Outro slide em cima do outro. Não, gente, nunca vi isso na minha vida. Ficou bagunçado, né? Um slide em cima do outro aqui. Deixa eu só modificar aqui rapidão, para não ficar um sobrepondo o outro. Pronto, agora vai dar certo. Cadê? Aparece, meu irmão. Até aqui. Então vamos lá, acho que vocês já estão visualizando ele aí, tá? Então, deixa eu aumentar. Pronto, já está visível para todos. Então vou começar aqui com essa parte de energia, de ionização. Vou voltar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Iniciaremos aqui com propriedades periódicas e aperiódicas. Vamos fazer uma definiçãozinha, tá, sobre isso. Hoje está daquele jeito, né, professor? Sua internet não está muito legal, é verdade. Então, propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Então, tem uma diferença entre elas. Veja aí, as propriedades aperiódicas são aquelas cujo valor aumenta ou diminui em função do número atômico. Colocados os valores de uma propriedade aperiódica num gráfico, obtemos uma curva crescente ou decrescente. Por exemplo, propriedades aperiódicas, números de nêutrons, que aumenta quando eu aumento o número atômico, né? Número de massa, que aumenta com o número atômico, massa atômica, que aumenta com o número atômico, calor específico, que aumenta com o número atômico, enfim. Então, nós estamos falando de propriedades aperiódicas, que estão condicionadas diretamente aí ao número atômico. Já as propriedades periódicas, que é o nosso conteúdo de estudo, quando você observa uma propriedade periódica, pode verificar que os intervalos mais ou menos regulares, no caso aí, os valores das propriedades citadas, são semelhantes à medida que o número atômico aumenta. Então, existe semelhança, né? Por isso que o nome são periódicas. Então, estão se repetindo, estão se aproximando em caracterizações, né? Colocando os valores de uma propriedade periódica num gráfico, obtemos um gráfico com máximos e mínimos, né? Então, eles vão subir, vão descer, vão subir, vão descer. Verifica-se que elementos de um mesmo grupo ficam em posições correspondentes na curva.
são exemplos de propriedades periódicas, o raio atômico, que é o que a gente vai falar agora, densidade, ponto de fusão e ebulição, energia potencial ou de ionização, afinidade eletrônica, eletropositividade, eletronegatividade e volume atômico. Então, tudo isso aí está condicionado com as características dos elementos na família e nos períodos. Não, na família e nos períodos estão relacionados aí com as propriedades periódicas. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Vamos começar com o raio atômico. E venha ser o raio atômico. O raio atômico pode ser considerado como uma medida do tamanho do átomo. Então, eu vou observar o raio atômico de duas maneiras. Eu olho só para o átomo e vejo a direção dele, a relação entre o núcleo e o seu raio. Né? Eu tenho o núcleo e o raio está condicionado quem? A um elétron, por exemplo, próximo dele. Então, eu vou traçar o diâmetro relacionado aí, mas eu posso também fazer... Professor, volta o slide para tirar o print. Pronto, Bruna. Posso prosseguir? Então, veja, na questão do raio, então, o raio o que a gente define como raio? Né? A questão aí do tamanho do átomo, né? O tamanho do átomo vai indicar o raio dele. Então, ó, por exemplo, é difícil medir o raio de um átomo, pois a nuvem de elétrons que circula não tem limites bem definidos. Costuma-se, então, medir, com o auxílio do raio-x, a distância, no caso D, né, ó, que é o diâmetro, entre dois núcleos vizinhos e dizer que o raio atômico, no caso R, é a metade da distância. Então, se eu pego dois hidrogênios, né, eu vou pegar os núcleos, vou fazer o diâmetro, não é isso? E o raio é a metade. Então, o raio do átomo vai ser a metade. Porque nós vemos que existe um empecilho aí. Como é que eu verifico, então, professor? Na tabela, como é que eu olho para a tabela e digo quem são os elementos que têm maiores raios e menores raios atômicos? É nesse sentido aqui, ó, vocês estão vendo assim. Essa setinha verde, então, todos os elementos que estão à esquerda da tabela, todos à esquerda da tabela, você pega a sua tabela e olha para ela. Todos os elementos que estão à esquerda da tabela, todos eles possuem os maiores raios. Então, todos os elementos que estão à esquerda possuem maiores raios. Todos os elementos que estão abaixo na tabela, todos possuem os maiores raios. Então, isso, gente, nós verificamos o raio atômico no período e raio atômico na família dessa maneira. Então, você olha bem para cá, para os halogênios, que vocês trabalharam muito isso comigo, né, na questão dos nomes. Você olha bem para cá para os halogênios e vocês vão verificar o seguinte, bem aqui, ó, tem o flu. O flu é o cara, bem aqui dos halogênios, eu tenho o flu. Aí bem aqui eu tenho o flu, cloro, bromo e iodo. O iodo está bem aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês, levando em consideração essa explicação da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, perdão, e de cima para baixo. Aqui é a família. Da direita para a esquerda é no período. Direita para a esquerda, período. Vou verificar no período quem tem o maior raio. Na família é de cima para baixo. Então, quem tem o maior raio entre o flu e o iodo vai ser o iodo. Por quê, professor? Porque o iodo está mais abaixo na sua família. Então, ele tem o maior raio. Justamente porque nós temos essa explicação aí condicionada a essa propriedade periódica raio atômico. Então, quando você olha na família, quem está mais ao fundo aqui, mais embaixo, possui o maior raio. Quem está mais em cima possui o menor raio. Então, o flu, ele é mais eletronegativo, gente. O que é isso, professor? Que palavra é essa? É de comer? A gente come gelado, frio? Não. Eletronegativo, gente, é a possibilidade, é a capacidade dos elementos em retirar elétrons. Então, todos os elementos que retiram elétrons, eu tenho vários elétrons, mas eu quero mais. Professor, não estou escutando o senhor. Oi, mais alguém? Mais alguém não está me ouvindo? Bruno, deixa eu só ver se é o meu ventilador que está dando interferência. Oi, gente, está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Está me ouvindo? Dá um ok? Dizer se está ou não? Agora sim, era o ventilador, né, Bruno? Então, vou ficar no calor aqui por você. Não se preocupe, não. Eu aguento, eu resisto. Posso sim, veja.
Veja, os raios, ele vai aumentar, quem vai ter o maior raio no período, lembrando que período é na horizontal, né? No período vai ser da direita para a esquerda, no período. Então, se eu perguntar, por exemplo, aqui, no segundo período, quem tem o maior raio? Aqui, hidrogênio, aqui é o lítio. Quem tem o maior raio no segundo período? É o lítio ou é o flúor? Seguindo essa tracejada aqui, essa linha verde, vai ser o lítio. Por quê? Porque o lítio está mais à esquerda da tabela. Então, o lítio tem um raio maior do que o flúor. Só que na família do halogênio, quem tem o maior raio aqui em relação ao flúor e o iodo vai ser o iodo. Por quê, professor? Porque ele está mais abaixo. Lembra? Família é vertical. Então, na família, eu vou olhar isso daqui, ó, de cima para baixo. De cima para baixo, né? Então, quem está bem aqui nessa pontinha tem os maiores raios na família. E quem está aqui na ponta da seta vai ter o maior raio relacionado aí aos que estão mais em cima. Né? Então, tem que lembrar disso. Tem que lembrar sempre desse fator para não poder errar uma questão. Eu não quero errar questões, mas eu quero levar isso para a vida, né? Eu quero levar isso lá para Professor, o então primeiro ano. quando a Sim, ponta da seta, ela é que tem maior raio, né? isso. Maior raio. Então, olhando para cá. Olhando para cá. Deixa eu traçar bem aqui, ó. Aí, ó. O iodo está mais abaixo, tá? Tá bem pertinho da ponta da seta aqui, ó. Ele tem um raio maior do que o flúor. Então, se eu tivesse que representar os dois, botasse o flúor aqui entre no seu raio, ele tem aqui mais ou menos isso. Ó. Vai ser pequenininho, né, o raio dele, mais ou menos isso, com seus elétrons circulando aqui. E o iodo, ele vai ter um raio maior. O raio do iodo vai ser mais ou menos isso. Então, você vai ver que o flúor ele é mais eletronegativo, ou seja, ele tem a maior capacidade de retirar elétrons de todos os elementos da tabela, é o flúor, porque ele tem um raio pequeno. Então, se ele tem um raio pequeno, ele consegue suportar mais elétrons. Ele tem um raio grande, não tem como. Ele não consegue controlar os seus elétrons porque estão distantes. Imagine um fazendeiro que tem aí 1000 cabeças de gado. Então, se ele solta esses gado num campo aberto, ele perde a visão desse gado. Ele não consegue vê-los, ele não consegue protegê-los, não consegue cuidá-los. É verdade? Então, se eles estão mais próximos deles, eu consigo observar, opa, está faltando um gado aqui. Né? Que é o que acontece com o flúor. O flúor, tendo o seu raio pequeno, ele consegue controlar os seus elétrons, ou seja, ele não vai perder elétrons nunca, porque o raio dele é pequeno, ele consegue visualizá-los, ele consegue manter esses elétrons próximos de si. Né? Então, o raio menor indica isso. Tudo bem? Então, ó, o ânion tem um raio maior do que o átomo correspondente. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Vamos imaginar que eu esteja fazendo uma ligação química, tá? A ligação entre o sódio, que é da família 1, que vocês conhecem muito bem, que ele está perdendo um elétron. Nós trabalhamos essa questão de ânions e cátions, né? E eu vou trabalhar com flúor aqui, ó. Vou trabalhar com flúor. Só que o flúor é um ânion, lembrando que o ânion é negativo. Então, esse sódio quer perder um elétron e esse flúor está doido para ganhar um. Então, o que vai acontecer? Ele vai retirar esse elétron. Só que você lembra que todos os halogênios têm quantos elétrons na camada de valência? Quem lembra disso? São 7 elétrons, não é verdade? Todos eles têm 7 elétrons. Não é isso? Nós trabalhamos também sobre isso aqui. Todos eles com 7 elétrons. Eles lembrem, todo e qualquer elemento na tabela periódica, eles querem ser um gás nobre. Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Então, todo e qualquer elemento, eles querem ficar com 8 elétrons. Então, para ele ficar com 8 elétrons, especificamente o flúor, ele precisa ganhar um elétron. Ele vai ganhar de quem? Do sódio. Ele ganha esse um elétron do sódio, porque o sódio está doido para perder esse elétron dele. E, obviamente, que o flúor está doido para ganhar. Ele vai retirar esse elétron. Mas, veja bem, vou levar assim num comparativo bem grotesco, vou dizer assim. Esse elétron que está vindo daqui do sódio, ele vai ter que entrar na eletrosfera do flúor. Né? Para ele entrar na eletrosfera do flúor, o que vai acontecer? O flúor vai ter que aumentar o seu raio. Por quê, professor? Porque imagina só você ter 7 pessoas que já estão ali
num ambiente estáveis, descansadas, e de repente você tem que sair do seu espaço para que uma outra pessoa passe a fazer parte dele agora também. Vou dar um exemplo aqui meio familiar. Quando os meus primos iam para minha casa, né, quando eu era mais novo, eu tinha que, por exemplo, sair da minha cama para o meu primo dormir na cama. Né? Isso é eu tirar alguém que estava numa estabilidade e, né, mexer com a minha tranquilidade. É o que acontece com os elétrons. Então, o que, é que vai acontecer com o flu? Ele vai aumentar o seu raio, né, para poder suportar esse novo elétron que está chegando. Então, quando ele ganhou o elétron lá do sódio, ele vai expandir o seu raio para poder fazer com que aquele elétron que chegou não modifique a sua estrutura, que ele não sinta a repulsão dos demais, né? Porque nós sabemos que os iguais tendem a se afastarem, a se repelirem, né? Então, se eles se afastam, se ocorre a questão do afastamento, porque as cargas são iguais, a molécula deixa de existir. Então, quando ele retira esse elétron, formando a ligação, porque ele vai formar a ligação, vai formar o fluoreto de sódio, vai se ligar assim, ó, né? Forma o fluoreto de sódio. Então, quando ele retira esse elétron e agora faz parte da eletrosfera dele, ele precisa expandir. Diga, Karen. Você levantou a mão, diga. Karen? Sem querer. Foi sem querer. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, ele vai receber o elétron, então ele expande para poder deixar esse elétron estável na sua eletrosfera, no seu novo convívio. Tá? Então, ânions aumentam, no caso, o seu raio. Mas ânion é só quando ele está com essa carga negativa, não esqueçam, tá? Só é considerado ânion quando o elemento, um metal, está com a carga negativa. Só é considerado cátion quando o metal está com a carga positiva. Não esqueçam disso. Carga positiva é cátion, carga negativa é ânion. Isso é considerado com esses dois íons se cada um tiver especificamente com as suas cargas. Então, se tiver só o flu, é um flu neutro. Se tiver só o sódio, é um sódio neutro. Eu não vou ver lá em cima nem positivo ou muito menos negativo aqui em relação ao flu. Tudo bem? Já o cátion, quando esse cara ganhou, não foi? Quando ele ganhou, ele aumentou o raio dele, ó. Ele ganhou um elétron do sódio, então aumentou o raio dele. Mas o que foi que aconteceu com o raio do sódio que perdeu o seu elétron? Ó, o cátion tem raio menor que o seu átomo correspondente. Então, quando ele perder um elétron, o que vai acontecer? É como se eu tivesse, vou voltar lá pro fazendeiro. É como se eu estivesse protegendo meus novos elétrons, né? Meus elétrons que sobraram. Então, eu vou diminuir o meu raio para eles ficarem mais próximos de mim. Então, ele diminui o raio dele. Então, tu tem um sódio, ó. Existe a diferença desse sódio aqui, que é o sódio neutro, que tem o seu raio normal, com 11 elétrons, e desse sódio aqui, ó, com maisinho lá em cima. Esse sódio com mais lá em cima está dizendo que ele perdeu quantos elétrons, gente? Quantos elétrons ele perdeu? Ele perdeu um elétron. Então, quando ele perde esse elétron por flu, ele vai dizer, opa, estou perdendo um elétron. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu raio para que os outros elétrons fiquem mais presos a mim. Justamente porque no centro a carga é positiva, lembram disso? E os elétrons são negativos que estão circulando ao redor desse centro. Né? Então, ele vai diminuir o seu raio para fazer com que os elétrons que ainda estão circulando lá fiquem presos. Isso vai fazer com que o próximo elemento que chegue querendo elétron não consiga tirar um elétron facilmente, porque esses elétrons estão mais próximos possíveis do núcleo. E fazendo o parâmetro do núcleo positivo com o elétron negativo, tem o quê? Tem a atração. Né? Então, para eu retirar esse elétron, eu vou gastar energia. Aí entra o que nós falamos, que nós conhecemos como propriedade periódica de energia de ionização. Tá bom? Eu vou falar de cada uma. Ok? Aqui eu só estou relembrando. Aí vamos fazer só uma recapitulação. Quem tem o maior raio no período? Vai estar da direita para a esquerda. Quem tem maior raio na família? Está em cima, de cima para baixo. Repetindo, no período, direita para a esquerda, na família, de cima para baixo.
Ok? Se você lembrar disso, você não erra nenhuma questão relacionada a raio atômico. Tudo bem? Tem aí o tamanho, relação do tamanho, né? Então, os maiores raios estão aqui, estão mais abaixo, ó, mais à esquerda e mais abaixo. Então, os maiores raios são condicionados aos metais. Os metais são quem tem os maiores raios. E aí você viu que o ânion, ele vai aumentar o raio, e o cátion, ele vai diminuir seu raio. Então, ânion aumenta, cátion diminui. Eu já expliquei o porquê disso. Tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o elemento da tabela periódica que tem o maior raio atômico, aí você vai lembrar, bem, o professor falou que os raios atômicos eles vão crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, quem está mais à esquerda e mais abaixo na tabela periódica é o frâncio. Então, o frâncio tem o maior raio atômico. Ele está mais à esquerda e mais abaixo. Então, se eu perguntar uma explicação, por que o frâncio tem o maior raio atômico, vocês? Porque ele está mais à esquerda da tabela e está mais abaixo na sua família. Não é? Então, quem tem o maior raio atômico aí é o frâncio. Densidade, vamos falar de densidade. O que é a densidade? Densidade é massa sobre volume, né? Ó. Então, quando você trabalha densidade, você tem aqui massa sobre volume. Veja bem, essa densidade e o volume elas são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu aumento o volume, somente o volume eu diminuo a densidade e vice-versa. Então, dê um exemplo comum. O iceberg. Tem um iceberg chamado B15, que ele é do tamanho do Canadá. Ele se desprendeu há cerca de 15 a 20 anos. Ele se desprendeu lá da Antártida, ele é do tamanho do Canadá. Ele pesa aproximadamente 185 mil toneladas. E aí a pergunta é, por que ele não afunda se ele pesa tanto? Né? Por que a densidade dele é pequena? Porque se a densidade é pequena, ele fica flutuando, na verdade. Se fosse a densidade maior, ele ficava lá no fundo. Inclusive, foi nossos primeiros conteúdos de prova, né? Assim que iniciou o ano, nós falamos sobre densidade. Então, essa densidade é uma das características relacionadas às propriedades químicas, né? As características periódicas. Então, veja, a densidade indica a massa contida em uma unidade de volume, ou seja, densidade absoluta de, ou massa específica de um elemento. É o coeficiente entre sua massa e seu volume. Então, veja, como é que eu vou verificar na tabela, professor? Quem tem as maiores densidades, quem são os mais densos? Do jeito que nós vimos no raio atômico, do jeito que nós olhamos para o raio atômico, no período da direita para a esquerda, de cima para baixo, olhando para cá sobre a densidade, a gente vai ver o seguinte. Olhando para cá sobre a densidade, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver assim, ó. De cima para baixo, ó, em ambos os períodos, ó, na direita ou na esquerda, tá vendo? Ó, direita e esquerda, de cima para baixo. E da direita para o centro e da esquerda para o centro. Então, todos esses elementos aqui, ó, o ósmio, o irídio, a platina, todos eles são os mais densos, porque eles estão no centro. Né? Então, eles são os mais densos, justamente pela questão aí que foi fornecida com esses gráficos, ó, com essas setas. Então, na família, você vai olhar os densos, ó, de cima para baixo. Então, quem está mais embaixo na família, é o mais denso. E no todo, na tabela toda, quais são os elementos mais densos? Justamente os que estão no centro, ó, tanto da esquerda para o centro, quanto da direita para o centro. Então, os que estão no centro são os mais densos da tabela periódica. Então, essa é uma definição. Essa é uma maneira em que você vai poder trabalhar em relação às densidades dos elementos. Tá, gente? Só um minutinho, por gentileza. Voltei, desculpa aí essa saída repentina, que eu precisava... Pronto. Então, a densidade na família é de cima para baixo. Na família é de cima para baixo. No período, densidade na família, a densidade na família é de cima para baixo. Tá? E no período é da
das extremidades para o centro. Das extremidades para o centro, da direita para o centro, da esquerda para o centro. Então, na família, de cima para baixo, no período, de fora para dentro. Família, de cima para baixo, período, de fora para dentro. Então, os três elementos mais densos, o mais denso especificamente é o ósmio, tá? Tem a maior densidade. Aí eu tenho o ósmio, eu tenho o irídio e eu tenho a platina. Então, vocês notam que eles estão no mesmo período, né? No caso aqui, no sexto período. Mas esses que estão no centro são os mais densos de toda a tabela. Nas famílias, nós vimos aqui nem o raio, é de cima para baixo. Então, quem está mais embaixo nas famílias são os mais densos, né? Tem uma densidade maior, ok? Não esqueçam disso. Nas famílias, a densidade é de cima para baixo. No período, é de fora para dentro, tá? De cima para baixo, de fora para dentro, ok? Alguma pergunta sobre aqui a densidade? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Sim, e professor, Diga. no caso, não era para ser os que estão abaixo de OS e RPT o mais denso, não, porque eles estão na última parte do período e bem no centro. Não, nesse caso não, Bruna, porque aí esse de cima para baixo é na família. Então, se, por exemplo, se eu estivesse condicionando aqui as famílias desses, ó. Então, mais denso na família desses não seria ele, né? Que seria o que estava mais embaixo, na família. Tá? Porque tá mexendo com o raio que é maior. Tá? Mas aqui no período, ó, são os que estão aqui no centro. Ó. Esses daqui são mais centrais. E para ser central, tem que estar quase aqui no meio. Tá? Quase no centro realmente da tabela. Entendeu? Por isso que eu condicionei esses três. O ósmio, irídio e a platina. Então, eles estão bem no centro da tabela mesmo. Tá? Não é na questão da família. Quando é a família, sim, aí você vai olhar para baixo. Está mais embaixo. Tá? Mas aqui no período é o que está mais no centro. Né? O que for mais central aqui, relacionado a esses elementos. Tudo bem? Se eu te perguntasse, por exemplo, aqui no terceiro período, quem seria o central? Aí vai de período a período, né? Aí tinha que ser esse daqui, ó, esses três, né? No terceiro período, mas isso não é a condição. Tudo bem? Se eu perguntar quais são os mais densos da tabela, você já sabe que são esses três: é o ósmio, o irídio e a platina. Eles são centrais, eles são o centro ali, relacionado aos elementos na tabela. Tudo bem? Deixa eu apagar, porque fica pedindo para eu. Quando eu for passar, fica pedindo para eu aceitar a transformação, eu não quero. Então, aí para outra propriedade, que é o ponto de fusão e ebulição. Então, nós vimos raio atômico, nós vimos densidade, agora vamos ver ponto de fusão e ebulição. Então, as temperaturas nas quais os elementos entram em fusão, nós conhecemos, né? Temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, ou em ebulição, que vai passar do líquido para o gasoso, são também funções periódicas de seus números atômicos. Então, os números atômicos são todos as características. Lembra que nós vimos a diferenciação de Mendeleev por Moseley? Mendeleev falou que era massa atômica, né? Que as características se repetiam, essas periódicas se repetiam, pela questão da massa atômica. Mas aí foi visto depois, com Moseley, que essas características que nós vimos, raio atômico, que nós vimos densidade, então vemos agora ponto de fusão e ebulição, todas estão relacionadas ao número atômico e não à massa atômica. Então, essas características vão se repetir por causa dos números atômicos desses elementos, a quantidade de prótons presentes no seu núcleo. Então, veja aí. Quando a gente vai definir quem tem maior ponto de fusão e ebulição, você vai ser feliz esses daqui, ó. São os metais, metal alcalino e metal alcalino ferroso. Eles são os que têm maior ponto de fusão e ebulição. Então, você vai notar que lá nos ametais, quem tem ponto de fusão maior é quem está lá no fundo, ó, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui, ó, gente, ó, são o que nós chamamos de ametais, lembra? Ó? Nós trabalhamos disso, ó. Todos esses daqui são metais, todos. Daqui para cá são metais. Fora aqueles de baixo que são separados, que nós vimos. Então, esses ametais, o ponto de fusão e ebulição deles é o contrário, é de cima para baixo. Para os ametais, de cima para baixo na família. Lembrando, ametais, de cima para baixo na família. E no período, como é do jeito que nós vimos na densidade, de fora para dentro. Então, aquela galera que tem densidade, é aquela galera que tem o maior ponto de fusão e ebulição. Então, se são densos, eu preciso de energia para poder fazer com que ele saia do estado sólido para o estado líquido
E do estado líquido para o estado gasoso? Então, se são densos, eu preciso de energia para isso. Então, por isso que é de fora para dentro, no período. Lá nos metais, especificamente, metais alcalinos e terrosos, é de baixo para cima. De baixo para cima. Quem está lá embaixo, aquela galera que tem o maior raio, vai ter o menor ponto de fusão e ebulição. Os que estão lá em cima, nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles terão o maior ponto de fusão e ebulição. Não esqueçam disso. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, na família cresce de baixo para cima o ponto de fusão e ebulição. Nos ametais é de cima para baixo. E nos períodos é de fora para dentro. Tudo bem? Período é fora para dentro. Família dos ametais, de cima para baixo. Família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, de baixo para cima. Então você vai definir como sendo dessa maneira. Tudo bem? Nós vamos ver isso em questões, tá, gente? Não se preocupe, nós vamos ver essas definições todas em questão. Primeiro vamos ver a questão da teoria, depois a gente passa para a prática. Energia ou potencial de ionização. Então, nós vimos que quando alguém vai retirar um elétron, né, vai retirar porque tem a sua força para poder fazer isso. Então, a definição de uma energia de ionização ou potencial é a energia mínima necessária para a retirada de um elétron do seu estado fundamental. Então, quando o flúor, aquele exemplo que eu fiz do flúor, tirando um elétron do sódio, quando ele tira o primeiro elétron do sódio, ele vai tirar fácil. Ele tem 11 elétrons do sódio, ele vai perder esse um elétron fácil, porque ele está distante do núcleo. Ele está distante, né? Então, se ele está distante, ele não tem como puxar esse elétron, ele não tem como segurar esse elétron, não dá. Ele não consegue. Por quê, professor? Porque ele está distante, ele não consegue visualizar todos. Né? Não dá para visualizar todos os elétrons, ele está distante. Então, quando isso acontece, gente, ele vai perder esse elétron facilmente. Agora, o que vai acontecer quando ele perde o elétron? Quando é que um sódio perde o elétron? Então, tem um sódio aqui, e ele está normal, ele tem os seus 11 elétrons. Então, a partir do momento que ele perde um elétron, ele vira isso, ele sai dessa condição para essa, ele vai virar um íon, né? Ele perdeu, então ele vai ficar positivo. Quando ele perde esse um elétron que está representado por esse mais aqui, ele virou um cátion, não é verdade? Aqui eu tinha um raio, esse meu raio suportava 11 elétrons. Como agora eu perdi um, fiquei com 10, o que vai acontecer com esse raio? Esse raio diminui, para não perder os outros 9. Então vai diminuir para os outros 9, né? Porque ele ficou com 10. Né? Se ele perder mais um, aí pronto, ele tem que segurar todo mundo. Então, quando ele perde esse um elétron, né, que tinha 11, perdeu, ele tem que diminuir o seu raio para fazer com que os elétrons se aproximem dele. E ele consiga manter eles blindados, o chamado efeito blindagem. Manter os elétrons presos, para que outro elemento não venha retirar mais um elétron, né? Não venha tomar um elétron dele. Então, isso é chamado de energia de ionização. Essa energia é a energia mínima necessária. Aí, ó. A energia de ionização aumenta a cada elétron removido. Né? Então, se eu vou remover, ele tirou um, o flúor tirou um elétron, beleza, que eu faço. Então, a primeira energia, é fácil. A segunda, eu vou gastar energia para isso. Por quê, professor? Porque eu acabei de falar para vocês, os elétrons estão mais próximos de quem? Do núcleo. O raio do sódio diminui. Quando ele passa a ser um íon, o raio vai diminuir, fazendo com que os seus elétrons fiquem mais próximos dele. Então, se alguém vier tirar mais um elétron dele, esse alguém vai gastar energia. Por quê, professor? Porque os opostos se atraem. O positivo é atraído pelo negativo. Lembrando que o positivo é o núcleo. O negativo, quem é? O elétron. Então, ele está mais próximo, está atraído. Então, para alguém vir retirar um novo elétron, ele vai gastar energia. Se alguém vem e retira mais um elétron, aí gasta mais energia ainda. Então, quanto mais elétrons eu vou tentar tirar, mais energia eu estou gastando. Né? Então, às vezes não é viável para um elemento retirar tantos elétrons assim de outro, né? Porque vai ter que gastar. E cada elétron que está sendo tirado está diminuindo cada vez mais o raio, fazendo com que ele se aproxime cada vez mais do núcleo e impeça a saída de novos elétrons. Então, como é que eu vejo a crescente aqui no período? Quem tem a maior energia de ionização?
Então, no período, é da esquerda para a direita. Vocês vão notar que ela é totalmente o contrário do raio atômico. O raio atômico é da direita para a esquerda, de cima para baixo. A energia de ionização é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eles são opostos, né? São totalmente os opostos. Então, veja. Vocês vão notar que os gases nobres, eles fazem parte, né? Os gases nobres, eles estão aqui relacionados à energia de ionização. Então, o gás nobre, se ele quiser retirar elétron de alguém, ele retira, embora ele tenha os 8 elétrons definidos, né? Como sua camada de valência. Mas se ele quiser, ele tira elétron de quem ele quiser. Tá? Mas ele vai seguir o mesmo processo. O primeiro ele tira normal. O segundo ele vai gastar energia. O terceiro ele gasta energia mais ainda. Então, quanto mais elétrons eu vou retirando de um átomo, mais energia eu vou gastar para isso. Tudo bem? Vocês estão vendo que eu estou aliando as teorias, né? Aliei raio atômico com energia de ionização. Né? Vimos raio atômico com uma densidade. Vimos o raio atômico com um ponto de fusão e ebulição. Então, estão todos aliados, são todos ligados. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Eu não sei se o dos Anjos falou assim para vocês, ou se ele chegou a falar disso para vocês. Eu creio que sim. Mas vamos lá. Eletronegatividade é outra propriedade. O que vem a ser isso, professor? Falei para vocês. É a capacidade em retirar elétrons. Eu vou retirar elétrons. Eu estou precisando de elétron para ficar com 8 na camada de valência. Eu vou e retiro elétron. Mas só quem retira elétrons, gente, são os ametais. Os ametais todos têm raio pequeno. Então, eles têm essa capacidade de retirar elétrons. Lembrando que nessa propriedade, ó, os gases nobres, eles não vão entrar. Por quê, professor? Porque o gás nobre, ele já tem 8 elétrons. Por que ele vai tirar elétrons? Eu disse, professor, mas você disse que lá na energia potencial ele pode tirar? Pode, ele pode, mas não tem necessidade. Ele possui 8 elétrons. Então, se ele já possui elétrons, ele é estável. Por isso que é chamado de gás nobre. Tá? Então, do mesmo jeito que eu vi a energia de ionização da esquerda para a direita no período e na família de baixo para cima, eu vejo também para a eletronegatividade. Então, já é duas coisinhas que você já pode aliar em uma, né? No momento do estudo, no momento da resolução de prova. Você já sabe que energia de ionização ou energia potencial de ionização é a mesma relação da eletronegatividade, que é justamente a retirada de elétrons, né? Então, retirou elétrons, no caso da energia de ionização, a primeira, eu não vou gastar energia para isso, vou tirar fácil, porque o elétron está longe do núcleo, né? Então, se ele está longe, a atração é pouca entre o elétron e o núcleo, então eu consigo tirar fácil esse elétron. O segundo, eu vou gastar energia porque o raio diminuiu, porque eu tirei um elétron, o raio diminuiu. Então, quando há a diminuição desse raio, ele se aproxima. Então, se eu vou tirar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enfim, eu vou gastar muito mais energia para isso, não é viável. Já aqui na eletronegatividade, se eu for tirar o elétron para poder me estabilizar, igualar um gás nobre, eu vou ser do mesmo processo. No período da esquerda para a direita e na família de baixo para cima. Lembrando que o mais eletronegativo está aqui, ó, é o flúor. Falei até para você no começo da aula, o flúor é mais eletronegativo. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Eu estou falando, mas eu quero saber de vocês. Eu posso prosseguir, tenho que repetir, vocês é quem dizem, tá? Eu vou prosseguir, tá bom? A eletropositividade está relacionada aos metais, gente. A eletropositividade é o caráter metálico. Está relacionado aos metais. Se a eletronegatividade relaciona-se aos ametais, a eletropositividade relaciona-se a quem? Aos metais, não é verdade? Porque um quer perder e o outro quer ganhar. Gente, o cátion perde, o ânion ganha. O cátion é positivo, o ânion é negativo. Então, o cátion perde, o ânion ganha. Tá até a musiquinha, ó. O cátion perde, o ânion ganha. O cátion perde, o ânion ganha. O cátion é positivo, o ânion é negativo. Não tem como errar. Então, quem forma cátion? Metais. Quem forma ânion? Ametais. Então, os cátions têm um raio, no caso, relacionado aos metais, os metais têm os raios maiores que os ametais. Então, a tendência deles é perder elétrons. De quem? Dos metais.
E a tendência dos metais é o quê? É ganhar elétrons. Então, os elétrons, quando eles são ganhos, eles têm essa capacidade chamada de eletronegatividade. Negativo porque é ânion. E o elétron positivo está relacionado a perder elétrons. Então, quem fica positivo são quem? São os metais. Então, eles perdem esses elétrons. E a tendência é eles se ligarem, um positivo e um negativo. Se ligam. Um perde e o outro ganha. E vai ocorrer o quê? A ligação. A ligação química é isso, gente. Por isso que não podia entrar em ligação química sem falar dessas propriedades. Então, vamos ler. Eletropositividade. Capacidade de um átomo apresenta de perder elétrons. Ele vai perder elétrons. Ele nem que não queira, ele vai perder elétrons para poder se ligar. A variação periódica de eletropositividade a seguir, no caso, nas famílias, a eletropositividade aumenta de cima para baixo. É que nem um raio atômico. Do jeito que nós vimos lá, energia de ionização é igual à eletronegatividade. Aqui, a eletropositividade é igualzinho à energia relacionada lá aos raios atômicos, é igualzinho. No período é da direita para a esquerda e na família de cima para baixo. Então, aquele mesmo que eu falei para vocês que tem o maior raio, que é o Franz, é o mesmo que vai perder mais facilmente elétrons, justamente porque ele tem o maior raio. Então, quem tem o maior raio tende a perder elétrons. Quem tem o menor raio tende a ganhar elétrons. Tende a ganhar elétrons que tem o menor raio. Então, aqui, veja a observação. A eletropositividade é o caráter metálico, é a propriedade oposta à eletronegatividade. Então, se um ganha, o outro perde. Os gases nobres também não entram na regra de eletropositividade, até porque os gases nobres são ametais. Então, não faz sentido eles perderem elétrons. Eles não vão perder elétrons. Eles ganham se quiser, como eu falei para vocês. Só se quiser. Por exemplo, você só vai conseguir ver uma ligação de um gás nobre num composto complexo. Tem que ter uma complexidade, né, para poder haver uma ligação com um gás nobre. Okay? Eles formam, inclusive, uma geometria que talvez vocês não tenham ouvido falar, que é chamada geometria do quadrado planar. E isso nós vamos ver, tá? Quando estiver falando de geometria molecular. Tudo bem? Então, na eletropositividade, na família de cima para baixo, no período da direita para a esquerda, é que nem os raios atômicos, é a mesminha, tá? É o mesmo fundamento, o mesmo sentido. O volume molar, para encerrar, tá? Do jeito que nós vimos lá na densidade, vocês viram que na densidade nas famílias é de cima para baixo, né? Ó, tanto nos metais quanto nos ametais. Isso na densidade. E no período é de fora para dentro. Aqui o volume molar, gente, ele é o inverso lá da densidade em relação ao período. No período é de dentro para fora. No período é de dentro para fora. Então, as pessoas que estão lá nas extremidades, os elementos, né, que estão lá nas extremidades, eles têm o maior volume molar. Tá? Lembra que densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, se a densidade é para dentro, o volume é o quê? Para fora. Densidade para dentro, volume para fora. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Então, os elementos que possuem maior volume molar nos períodos é de dentro para fora. E na família, de cima para baixo. Repetindo, volume molar nos períodos, de dentro para fora. Nas famílias, de cima para baixo. Tudo bem? A afinidade eletrônica é a mesma a eletronegatividade, vamos dizer assim. E quando você recebe um elétron, você vai ter que liberar, né, essa energia que você recebeu. Por isso que é chamada de afinidade eletrônica. Essa é a energia liberada quando chega um elétron. O elétron chegou, vai liberar energia para ele poder ficar comportadozinho lá. E vocês vão ver que o flúor ainda está enquadrado, né, como sendo o representante principal, tanto da energia de ionização, onde vocês viram que também os gases nobres entram, quanto a eletronegatividade e quanto a afinidade eletrônica. Todos eles seguem essas mesmas setinhas, todos esses que eu acabei de falar, seguem as mesmas setas no período da direita para da esquerda para a direita e na família de baixo para cima. Ela é negatividade do mesmo jeito, da esquerda para a direita, na família de baixo para cima. A energia de ionização, da esquerda para a direita, na família de baixo para cima, é a mesma coisa. Estão todos relacionados aos gases nobres, com a ressalva de que na eletronegatividade não participam os gases nobres.
eles não necessitam dessa questão de receber elétron. Eles já são estáveis. Tudo bem? Então, eu já tenho prova para corrigir, galerinha. E aqui é o resumo, tá? Ó. Resumo de tudo que eu falei. Raio atômico, ó, como é que é no período, ó, da esquerda para a direita, né? Na família, de cima para baixo. Né? Nós vimos aí eletroafinidade, eletronegatividade, caráter metálico, toda da esquerda para a direita na família, de baixo para cima. Né? Então, aqui é um resumo do que tudo do que eu falei. E vocês podem se basear até por esse resumo aqui. Vocês não erram nenhuma questão relacionada aí às propriedades periódicas. Tudo bem, crianças? Como está faltando 1 minuto para o término da nossa aula, eu vou pedir para que vocês confira a interrupção do compartilhamento. Sim. Eu vou pedir para que vocês já iniciem a atividade no nosso livro. Deixa eu procurar ele aqui. Não está mais espelhado para mim. Mas que vocês façam a atividade da página 232 e 233, tá? E praticamente a gente terminou já esse conteúdo de propriedades periódicas. Hoje à tarde eu vou colocar esse slide lá. É um slide completo da tabela periódica. Esse slide é meu, é de um grande amigo meu, mas não tem problema vocês usarem, tá? Você não pode, como é que eu digo, compartilhar, ok? Não pode haver o compartilhamento com outras pessoas. Guarda para que vocês estudem, tá? Para que vocês mantenham aí um parâmetro de estudo, tudo bem? Então, na próxima aula, eu vou dar início a ligações químicas, mas antes eu vou corrigir essas questões, tá? Nem que seja 5 minutos antes, enfim, a gente poder aproveitar o nosso tempo com o conteúdo. Tudo bem? Eu agradeço a vocês, tá? Pela presença de todos. Espero que estejam todos bem. Né? Eu estou vendo que nós temos 20 alunos participando da aula hoje. Tá? 20 alunos participando da aula hoje. Ok? Até a próxima aula, então, crianças. Tá? Vamos para a próxima aula. Não sei de quem é, deve ser bem do Christian. Então, eu desejo um bom dia para vocês e até a próxima semana. Ok? Tchau.